Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender aí do horário que vocês forem assistir essa gravação, tá certo? Embora eu não esteja aqui com contato, saber que eu tô me dirigindo ao pessoal do terceiro período, que eu tenho uma relação que é a melhor possível, tá? É uma grande falta mesmo que eu sinto do contato presencial com vocês, mas diante desse infortúnio, né, a gente fez a tentativa da aula de ontem, que foi frustrada, e eu verifiquei depois com alguns colegas, né, acho que eu até cheguei a mencionar, o professor do quinto período, ele também estava aparecendo a mesma imagem que eu, né, Going Live, né, que era iniciando ao vivo, mas a tela não seguia adiante. Então, eu acredito isso ao tráfego muito intenso, sobretudo por causa das eleições americanas, né? Devia estar tendo um tráfego muito intenso, e também até aqui no Brasil mesmo, né? Por causa do polêmico caso envolvendo a jovem lá de Santa Catarina. Então, eu acho que estava havendo muitas gravações, e aí eu acho que isso prejudicou mesmo a possibilidade de lives no YouTube, né, o tráfego, enfim. Mas para a gente minorar, né, o prejuízo não ser tão grande, a gente vai tentar aqui, tá, destrinchar um pouquinho o conteúdo. A gente vai chegar numa parte nova da nossa matéria e a gente vai fazer esse destrinchamento daquele jeito, com muita calma, tá certo? Com muita análise, com muita ponderação, tá bom? E aí, a gente sempre se coloca à disposição, inclusive se ficar alguma dúvida ou alguma coisa uma lacuna, ou algo que não tenha ficado muito claro nessa minha gravação, né? Os senhores têm à disposição aí o canal, desculpa, o canal, o grupo, né? Aquele grupo do WhatsApp específico da nossa disciplina, e que vocês podem encaminhar dúvidas que, dentro da medida do possível, eu vou tentar resolver, caso a gente fique, né, essa dúvida, de modo que ninguém vai sair prejudicado de maneira alguma, certo? O importante aqui sempre é o aprendizado de vocês. Então, gente, eu vou só dar uma situada, porque a gente chegou num momento muito importante e chave da nossa disciplina, tá? Como vocês percebem, o nome, como a própria nomenclatura da nossa disciplina, como ela está posta, né, é Entes Federativos e Seus Poderes. Entes Federativos e Seus Poderes, nós dividimos em dois grandes grupos essa matéria. Primeiro, o estudo dos entes federativos, que implica no estudo da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, que é aquilo que a gente começou a analisar a partir do artigo 18, tá certo? A organização, o papel dos entes na federação, a previsão constitucional do papel de cada um, de competência administrativa, de competência legislativa, de repartição de competência, tá certo? Da autonomia, né? E então, tudo isso que a gente estudou até a última aula diz respeito dessa parte dos entes federativos. Aí, como o nome da disciplina mesmo sugere, entes federativos e seus poderes. Essa parte dos poderes que a gente vai iniciar agora, né, que no caso iniciaria até na aula de ontem, diz respeito à separação de poderes, tá? Ah, professor, mas a gente já estudou separação de poderes, a gente já passou pelo artigo 2º, né? O artigo 2º da Constituição, ele é famoso porque ele diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário, tá? Pessoal, isso aí esse artigo 2º não é que ele seja o artigo que disseca a separação de poderes. Esse artigo 2º, ele é mais, como ele está nos princípios fundamentais da Constituição, ele na realidade ele é mais principiológico que qualquer outra coisa. Ele quer dizer ali naquele artigo 2º que o Brasil adota o princípio da separação de poderes, aquele preconizado, esboçado pelo célebre Charles-Louis de Secondar, né, o famoso Barão de Montesquieu de la Brèche. Até peguei aqui para mostrar para vocês, né, aquele livro clássico do Montesquieu, O Espírito das Leis.
né? Então, né, o artigo 2º, ele deixa claro que nós adotamos isso aqui que o Montesquieu preconizou aqui no livro 11, capítulo 4º, que é o da Constituição da Inglaterra. Se você tiver disponibilidade de tempo, estou nem mandando ler o livro todo do Espírito das Leis, mas você fazer a leitura, tá certo, esse capítulo 4º, do título 11, desculpa, do livro 11, né? Capítulo 4º, é bem curtinho, é só porque nesse capítulo 4º é interessante, isso é mais até de ciência política, mas é interessante para você conhecer de forma geral, né, como foi que o Montesquieu chegou nessa separação de poderes. Não, o Montesquieu não foi o pioneiro em estudo de separação de poderes, né? Aristóteles já tinha esboçado, o próprio John Locke, né, o famoso filósofo liberal inglês, no segundo tratado do governo civil, ele já tinha esboçado separação de poderes, mas aquela que deixava mais claro, que deixava mais evidente a ideia de limitação do poder, com um freando o outro e contrabalanceando o outro, sem dúvida nenhuma, fica na genialidade do escritor francês, do Montesquieu. Isso aí foi um grande legado para a história da humanidade, para o iluminismo, para a própria Constituição americana, Constituição de 1787, que foi a primeira Constituição a formalmente adotar essa separação de poderes, em que ficava muito claro os limites do executivo, do judiciário, do legislativo, e ficava muito claro teoricamente, porque mesmo lá no início da Federação Americana, houveram muitos choques entre os poderes, muitos choques, que em muitos momentos isso chegou até a colocar em xeque a própria dinâmica do funcionamento das instituições. Então, leva um certo tempo para que os próprios usos e costumes constitucionais, eles, aspas, peguem, né? E aquilo que está na teoria, aquilo que está na lei, possa efetivamente ir para a prática, tá certo? Então, essa segunda parte, se vocês observarem, que é o título 4º da nossa Constituição, que curiosamente ele é o título mais extenso. Você olha o artigo 2º que fala, assim, deixa expresso os poderes da União, independentes e harmônicos, né, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, mas é no título 4º da Constituição Federal, que é o título da organização dos poderes, que é ali que você efetivamente vai encontrar os mecanismos, tá certo, dessa separação de poderes. É ali que você vai enxergar a distribuição de competências entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Melhor, a sequência que está na Constituição é legislativo, executivo e judiciário. É lá que vão estar as atribuições, é lá que vão estar as competências, tá? É lá que vai estar regime jurídico dos agentes políticos, é lá que vai estar as competências do executivo e, por fim, o sistema e a organização do poder judiciário, tá certo? Então, é muito interessante, porque se você pegar do artigo 44, que a gente vai começar a estudar agora, se você pegar do artigo 44 até o artigo 75, você vai ter toda a dinâmica do funcionamento do poder legislativo. Quando você chega no 76 até o 91, você tem a dinâmica, tá, do funcionamento do executivo. E do 92 até o 126, você vai ter explicitado ali a organização do poder judiciário, tá certo? Então, estamos organizados e sistematizados dessa forma nesse título 4º, o título mais abrangente, tá certo, da Constituição. É aquele título que efetivamente faz valer os mecanismos de controle e fiscalização de um poder sobre o outro, ok? Lembra, o artigo 2º ele é principiológico, é só para dizer que nós adotamos a separação de poderes, mas os mecanismos institucionais, eles estão realmente ali, tá, esmiuçados, detalhados no título 4º. E aí, para que a gente acompanhe essa nossa discussão, tá, é muito importante que os amigos estejam munidos da Constituição Federal, ok?
A partir de agora, vocês, assim, eu sempre, como professor, sempre faço isso e a gente já se conhece já de longa data, né? Estivemos no primeiro período, no segundo período, pegando essas atribulações da pandemia, continuamos aqui no terceiro ainda imersos nessa pandemia, mas vocês deram para vocês observarem nesse período que nós tivemos de convivência que eu tento produzir sempre debates ricos e dinâmicos, de maneira que não seja nada cansativo, mas nós vamos mesclar, porque o próprio assunto demanda, tá? Eu vou fazer considerações doutrinárias aqui, debater com vocês, como a gente costuma sempre fazer, mas dessa vez, em vários momentos, eu vou ter que recorrer à leitura de artigos. Eu sei que leitura de artigos, eu já fui estudante também, fui estudante de Direito na graduação, fui estudante na pós-graduação, no mestrado, tudo eu fui estudante também, e eu sei o quanto que é ruim, o quanto que fica a aula um pouco engessada, né, quando a gente parte para fazer essas leituras de artigos. Mas, gente, é inevitável, porque é uma parte muito dogmática mesmo, a gente não está estudando situações teóricas, a gente vai ter situações teóricas, mas a parte mais relevante mesmo aqui é a parte dogmática. A gente está muito centrado aqui na parte dogmática. E aí eu já peço desculpas antecipadas, mas forçosamente nós vamos ter que ler vários dispositivos, porque são necessários, sobretudo dispositivos onde a gente enfrenta competências e atribuições, tá certo, dos poderes, tá? Nunca é demais repetir o seguinte, eu falo isso, se alguém lembrar, desde o primeiro período lá da nossa disciplina de Ciência Política, Teoria do Estado, tá? Olha, a expressão poderes, ela ganhou o mundo, é uma expressão que é arraigada na doutrina, tá certo? Muita gente fala, você fala no dia a dia, você escuta no noticiário, etc e tal, nos debates, mas tenham sempre em mente que o correto não são poderes, tá? Ah, professor, mas a Constituição fala. Tudo bem, a Constituição fala, tá? Mas a Constituição ela é elaborada por constituintes, por representantes do povo, tá certo? E aí o que acontece? A Constituição, às vezes, ela tem certas atecnias, certas expressões empregadas de forma equivocada, né? E assim, não há nenhum mal nisso, desde que a gente saiba o correto, tá certo? A gente internalize o correto. Então, quando você fala em poder do Estado, o poder é um poder só, porque é o poder soberano do Estado, ok? Em verdade, o que é separado são as funções, as atribuições do Estado. Portanto, a separação não é dos poderes, tecnicamente falando, tá? A separação, ela é das funções. Que função? A função de administrar, de governar, o executivo. A função de controle, de legislar, do legislativo, e a função da jurisdição, que é a competência do judiciário, lógico. Então, isso é o que efetivamente é destrinchado, é separado. Não o poder, porque o poder ele decorre da soberania. E eu até perguntei isso na prova de vocês há muito tempo atrás. Quais são as características da soberania? Soberania é una, soberania é indivisível, soberania é inalienável, soberania é imprescritível. Então, esse poder do Estado, que é o poder que decorre da soberania, ele tem todas essas características, tá? Da unicidade, da indivisibilidade, inalienabilidade, tá? Então, poder político, é um só, ok? O que efetivamente é dividido são as funções, as competências do Estado, tá? Porque o Estado, ele para consecução dos seus fins, ele distribui competências. Aí ele distribui a competência de administração para um órgão, distribui a competência da legislação para outro órgão, da jurisdição para outro órgão, tá certo? Para que não fique tudo totalmente centralizado. Então, há essa distribuição de competências. Então, isso é o que se separa. Não os poderes, propriamente dito, mas as funções. Ah, professor, mas eu só escutei na vida inteira poderes. Não, tudo bem, pode continuar, inclusive, falando, só que saiba o correto, tá? Só tente saber o correto. É importante isso aí.
tá? Até para que você possa explicar isso, como eu estou explicando para vocês, tá certo? Tem até uma passagem, tá até lembrando aqui, tem um livro do nosso ex-presidente da República, aqui, lembram dele, né? Aí o Michel Temer, estava até aqui, tem 3 livros dele, é o Michel Temer nesse livrinho aqui, Elementos de Direito Constitucional, que é um livro muito bom, tá? Ele, numa nota de rodapé, ele escreve sobre isso que eu acabei de explicar. Exatamente isso que eu expliquei, acabei de lembrar. Tá numa nota de rodapé desse livrinho dele aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pra frente. Bom, eu preciso que todos estejam com a Constituição. Quem não pegou ainda, pega a Constituição, deixa aberto aí no início do título 4º, tá? Que começa ali a partir do artigo 44, que fala do poder legislativo. Então, o título 4º ele começa explicando como é o funcionamento do poder legislativo, tá certo, gente? E aqui no Brasil, nós adotamos, para o plano federal, um sistema bicameral. Lembra, né? Olha a ligação que você tem com a matéria passada, entes federativos. Você tem um sistema bicameral para os entes, para o ente federal, que é a União, tá? E o ente estadual, distrital e municipal, você vai ter um sistema unicameral. Vou explicar melhor. Quando você pega a União, o sistema é bicameral porque você tem 2 casas legislativas. Você tem a Câmara dos Deputados, onde ali está situado quem? Os representantes do povo, tá? E você tem o Senado Federal, onde ali estão situados os representantes dos Estados-membros, tá certo? No caso da Câmara dos Deputados, a eleição, a escolha dos membros é feita por um sistema proporcional, tá certo? Um sistema proporcional de votação, ok? Na composição. E essa composição da Câmara dos Deputados vai perfazer 513 deputados. Essa distribuição de 513 deputados, ela vai se dar dentro de certos limites, entre um mínimo de 8, ou seja, nenhum estado vai ter menos de 8 deputados e nenhum estado vai ter mais de 70, ok? A distribuição é feita dessa forma, um mínimo de 8, o máximo de 70. Então, professor, quais são os critérios? O critério é populacional, tá? Isso está dito na Constituição? Tá? A Constituição só menciona que a escolha é feita dessa forma. Mas essa questão da quantidade dos parlamentares é feita assim. No ano antes da eleição, o IBGE, através do censo e de projeção do censo, calculando a população dos estados-membros, tá certo? É que encaminha para o Tribunal Superior Eleitoral a quantidade de deputados que vai ter por estado, tá certo? Então, se houver um acréscimo populacional, uma redução populacional, isso pode repercutir, tá? Na quantidade de parlamentares federais, tá certo? Então, é o seguinte, no caso de estados que tem 8, são os estados menos populosos. Por exemplo, Tocantins elege 8 deputados, Roraima elege 8, Acre elege 8, Amapá elege 8, tá? Que é o mínimo. E só quem elege o máximo de deputados aqui é o estado de São Paulo, que tem 70, tá certo? Então os outros têm uma variação. Eu lembro do Maranhão, tem 18, tá? Não me recordo aqui com precisão quantos aqui o Ceará elege, tá bom? Mas tem essa variação pela população. O cálculo é feito pela representação da população. Já o Senado Federal é diferente, tá? O Senado não é uma representação do povo, tá? O Senado é uma representação paritária dos Estados-membros. E aí liga com outra matéria que estudamos no início do período. Lembram do artigo 19 da Constituição Federal, que é vedado à União criar preferências ou distinções dos brasileiros entre si, aquilo que eu chamei de princípio da homogeneidade do Pacto Federativo? Pois bem, olha por que isso é importante. É o seguinte, não pode haver distinção dos brasileiros entre si, e os estados, eles
eles estão dentro de um plano isonômico na nossa federação, logo, a consequência que você vai extrair daí é a seguinte: se os estados eles são iguais, não pode haver preferências ou distinções. Cada estado elegerá para o Senado Federal 3 senadores. 3. Tá certo? Por que 3? Cada estado e mais o DF. Né? Se nós temos 26 estados e o DF, 3, nós vamos perfazer aí 81 senadores, ok? Nós vamos perfazer 81 senadores. Neste caso, ok? Neste caso, desses 81 senadores, vai demonstrar aí a igualdade entre os estados-membros, tá certo? Essa ortodoxia da federação, ok? Essa igualdade, plano igualitário. Com relação aos deputados, você vai ter um mandato de 4 anos, tá? Para cada parlamentar. O legislativo ele não tem esse problema que inicialmente teve em relação ao executivo, porque não há vedação, não há proibição para as sucessivas reeleições, ok? Não há esse problema. Enquanto que no Senado, o mandato do senador ele é um mandato de 8 anos. E aí, assim, a cada 4 anos você tem a renovação da Câmara dos Deputados, né? A próxima renovação vai ser em 2022. E a renovação do Senado é um pouquinho diferente, tá certo? O Senado ele é renovado em 1/3 e 2/3. Então, é assim, nessa última eleição de 2018, renovou-se 2/3 do Senado. Tanto que vocês observaram que foram eleitos, aqui no Ceará foi eleito o senador Cid Gomes e o senador Eduardo Girão. Portanto, 2 foram votados. Tá? Na próxima eleição, você vai ter a renovação ou não, a manutenção, de 1/3 do Senado. Aí, neste caso, tá? Neste caso, desse terço, por exemplo, quem está lá, o senador Tasso Gereissati, que poderá concorrer à reeleição ou não, ou ser reeleito, ou ser eleito outro, né? Outro senador, não sei, tá? Mas funciona desta forma, ok? A eleição, a cada 4 anos, você vai ter a renovação de 1/3, depois 2/3. Mas o mandato do senador é um mandato de 8 anos, ok? Outro aspecto importante é o seguinte: se nós tivermos territórios federais, ok? Eu até já falei isso quando a gente explicou territórios federais no passado, né? Mas só reiterando aqui: se for criado algum território federal, tá? No Brasil, cada território aí vai ser conterá, né, até 4 deputados, tá certo? Se houver um território federal, for criado um território federal, eles elegerão 4 deputados, tá certo? Mas sabemos que no momento não há territórios federais, logo não há eleição desses deputados, tá certo? Bom, ainda em relação ao Senado, cada senador é eleito com 2 suplentes, tá certo? Porque o senador pode se ausentar por motivos pessoais, particulares, pode haver renúncia do mandato, pode haver falecimento, cassação. Então ele é eleito aí com 2 suplentes, tá certo? Bom, gente, isso que eu expliquei para vocês é mais ou menos a dinâmica que está aí do artigo 44, 45, 46, tá? O que eu só fiz aqui foi explicar esses artigos. Mas talvez a parte mais importante dessa nossa aula aqui diz respeito ao artigo 47, porque o artigo 47 ele já começa a falar de uma coisinha muito interessante, que é as leis ordinárias, né? E começa também a fazer uma distinção de maioria simples e maioria absoluta, que é uma questão fundamental no direito, tá certo?
São dois temas a serem explorados. Um é essa parte da maioria simples, da maioria absoluta, e a outra parte, que é inclusive o que diz aqui no parágrafo único, que eu deixei para comentar em separado, que é o prazo de legislatura. Aí a gente vai fazer esse estudo. O prazo de legislatura, o que é a sessão legislativa e o que é o período legislativo, tá certo? Eu vou parar aqui esse primeiro vídeo, essa primeira parte, porque com a gravação no celular, começa a me avisar que só grava 30 minutos, aí depois continua, aí corta e grava mais 30 e tal. Então eu vou parar essa primeira parte e na sequência eu já podem ver que eu já vou começar, tá, a segunda parte, tá bom? Aí nós vamos sequenciar aqui, vamos fazer a coisa em bloco, tá bom? Então já a gente continua. Um minutinho só.